Boa noite, diretores. Sejam todos bem-vindos a este nosso sétimo encontro. E hoje, nesse sétimo encontro, nós vamos estudar, trabalhar, discutir, compartilhar e também ouvir alguns colegas referente à nossa implementação. Nesse encontro, que nós vamos discutir hoje sobre o conselho de classe, é o que a gente também vai ouvir o nosso colega André, que vai fazer a implementação sobre esse tema hoje, mas assim é algo para nós também levarmos para o nosso conselho de classe no último momento, que será realizado agora no mês de dezembro. E no conselho de classe nós precisamos fazer realmente uma reflexão de tudo aquilo que se passou durante o ano letivo com os nossos professores, fazendo uma autoavaliação junto com esses nossos professores e também entender o processo, né? Pelo qual a gente está desde o início do ano trabalhando com esses nossos jovens, com esses nossos alunos, tá? E além de tudo isso, nós vamos tentar entender qual que é o objetivo do conselho de classe. Qual é a função do conselho de classe, né? Então, uma das formas que a gente observa e que entende o conselho de classe como uma oportunidade de fazer o encerramento e através do diagnóstico que a gente teve durante o ano letivo, mas fazer o encaminhamento para o próximo ano de 2025, tá? E a intencionalidade realmente é fazer com que este sétimo e oitavo encontro, juntamente com os pedagogos e com as pedagogas, a gente pode e possa, também com o apoio da tutoria, haver um entendimento no processo que é um momento crucial de pensar em todas as possibilidades para os nossos alunos nesse ano letivo, né? E por isso que a gente pode e deve fazer um pré-conselho, porque através do pré-conselho nós fazemos o levantamento. E nós temos uma ferramenta bem bacana, que é o BI Aprendizagem, e nesse BI a gente consegue também buscar tudo aquilo que nós precisamos de dados para saber como os nossos alunos estão até o momento em cada uma das turmas e em cada uma das disciplinas com os seus respectivos professores, né? E, além de tudo isso, planejar uma ação de autoavaliação com os professores, para se aplicar principalmente no conselho final. Por que a Cristiana passou por dificuldade de aprendizagem o ano todo? O que aconteceu com ela? Por que só comigo a Andrea teve dificuldade na minha disciplina? O que se passou durante o ano todo? E daí você entra no próximo ano, quem sabe esse aluno sendo aprovado, ou essa aluna sendo aprovada, e ele passa novamente o ano todo com as mesmas dificuldades e a gente não consegue fazer nenhuma outra forma de implementação para que ele consiga contribuir com algo diferente e crescer na escola. Ou muitas vezes ele fica até pior do que ele estava no ano anterior. E acontece muito isso, e a gente precisa entender através de uma ação de autoavaliação para que no próximo ano seja feito realmente algo diferente e que contribua para a melhoria da aprendizagem desses estudantes que passam por dificuldade nas nossas escolas. E por último, o objetivo é o compartilhamento dos nossos colegas cursistas, que também vão fazer uma breve apresentação. É 10 minutos para cada cursista, tá? Fazer a apresentação da implementação, colocar quais são os desafios em relação ao tema proposto, quais são as possibilidades que são encontradas para tentar solucionar ou diminuir ou sanar esses desafios, e o que foi elaborado para que isso
realmente acontecesse, que é a ação para esse desenvolvimento. Vou deixar bem claro para vocês. Boa noite, Ivanilda. Boa noite, Dirce. É bem claro para vocês entender, tá? E também prestem muita atenção. Hoje nós vamos ter 3 cursistas. No início, iríamos ter 5, mas hoje nós vamos ter 3 cursistas. Esses 3 cursistas, eles vão fazer a sua implementação. Os próximos vão ser todos eles no 8º encontro. No 8º encontro, nós não teremos nenhum tema em debate. Nós só vamos ter as apresentações das implementações dos portfólios, tá? E uma das coisas muito interessante e muito, assim, que vocês precisam prestar atenção é exatamente a respeito da semana que vem. Como nós vamos ter avaliações e provas universitárias dia 12 e 13, o foco de vocês será referente a esta avaliação e nós não teremos encontro na próxima semana. E a próxima semana, então, todos devem focar na escola com as suas provas universitárias, com tudo aquilo que precisa desenvolver, e aí sim, dia 14, que é sexta-feira, vocês deverão entregar o portfólio igual, que é a data prevista. Porém, a apresentação da implementação será feita somente na outra terça-feira, tá? Então, na outra terça-feira, que será dia 19. E aí nós vamos fazer somente a apresentação das implementações dos cursistas que estão faltando. Então, semana que vem vocês vão ter o foco total na escola, nós não teremos encontro, e este também será o momento em que vocês podem se dedicar exclusivamente para fazer a conclusão do portfólio de vocês, colocar tudo aquilo que é necessário e fazer a implementação para entregar no dia 14, que é o último dia e o prazo para fazer a entrega. E aí irão apresentar somente no dia 19, que é o último encontro presencial que nós teremos. Ficou claro para todo mundo? Todo mundo conseguiu entender? Se alguém não entendeu, pode perguntar que a gente vai tentar explicar de uma outra maneira, tá? Então, na semana passada, nós tivemos o nosso tema da avaliação docente e os instrumentos de avaliação docente. Quais são os instrumentos que constituem a avaliação docente nossa e também do Chile? Tivemos uma socialização, né, que foi na junção da nossa turma, por mim apresentado, e por último o registro também, que foi necessário fazer, que a gente colocou lá no Zap da tarefinha para vocês irem elaborando. Então, assim, não é difícil. A gente precisa, sim, todo mundo está no final do ano, está numa correria, precisa ajustar isso, precisa arrumar isso, a gente precisa organizar a escola, estar por inteiro na escola, só que a gente pode também tirar um tempinho para a gente tentar fechar essa jornada e fazer o melhor possível com aquilo que nós temos, tá bom? Muito bem. Hoje, né, nós vamos tratar exclusivamente sobre o conselho de classe. E o nosso conselho de classe está organizado em 3 momentos, né? E a gente tem também um material que se chama Gestão Escolar de Políticas Públicas Educacionais do Paraná, que a gente também consegue, através do conselho de classe, principalmente o último, que é o terceiro, promover e ter algumas respostas para a pergunta: e o próximo ano letivo? Como será o próximo ano letivo? E esses alunos que estão nessa situação, como que eles estarão no próximo ano letivo? Né? Então, ele é direcionado principalmente para o entendimento do conselho de classe, que não é apenas um momento de decisão. Ah, o André, aprovado ou reprovado? O Roque, aprovado ou reprovado? Nós não estamos falando de progressão
e de retenção. Nós estamos falando do ROC estudante, do ROC com todas as suas possibilidades dentro da educação, dentro de suas condições, dentro daquilo que ele pode e deve evoluir enquanto estudante. O mesmo caso do André, né? Então, isso a gente precisa pensar não somente em aprovação ou reprovação, ou principalmente o professor usar esse momento como algo de punição, algo punitivo pelo que ele passou durante o ano todo em sala de aula. Existem alunos que nós colocamos toda a nossa energia diretiva e pedagógica para com que ele elaborasse o melhor possível e nós não conseguimos, sim. Mas e quais são as condições desse nosso aluno? Tá? Isso é um momento de reflexão. Então, pré-conselho, que são os levantamentos de dados do processo de ensino, uma análise comparativa do desempenho dos estudantes, de como que ele está, como que ele foi e como que ele vai ser. O próprio conselho de classe, que é o momento de diagnóstico e definição, em conjunto das proposições que favoreçam a aprendizagem dos alunos. E, por último, um pós-conselho. Quais são as ações previstas no conselho que serão realmente efetivadas? O que nós precisamos fazer para o Roque, para o André, no próximo ano letivo, ou nesse ano letivo, que nós temos o terceiro conselho de classe, tá? Então, a pergunta é a seguinte: de acordo com essas definições, qual seria o momento do pós-conselho do último trimestre? Qual seria o momento de pós-conselho do último trimestre? Quem gostaria de responder? Acho que no meu entender é assim, é começar o ano que vem, o primeiro mês começar a chamar e identificar e esses alunos que foram, vamos dizer, que passaram de ano assim, com uma certa dificuldade, né? E começar a fazer um trabalho com esses alunos, né? Pelo menos nós fazemos assim. Quer dizer, terminou o conselho de classe final, a gente vai para as férias. E quando que você vai retomar o conselho de classe final? Lá no início do ano letivo, né? Quando você define as ações lá que você vai trabalhar, quais são os alunos que precisam de mais atenção, de ponto de atenção em cada turno. Não sei. Isso daí. Então, se inicia logo após o término do resultado, porque muitas vezes a gente não consegue mudar mais aquilo que você tem durante o ano todo do nosso estudante. Pensando em todas as possibilidades e tudo aquilo que a gente pode ofertar ao nosso estudante, o pós-conselho é algo que a gente pensa nas ações futuras. E essas ações, elas precisam, através das decisões do conselho de classe, ser realmente efetivadas no próximo ano. Muitas vezes não são os mesmos professores, mas nós precisamos ter o registro de como que esse aluno foi durante o nosso ano letivo, tá? Além de tudo isso, boa noite, Wilson. Diretor. Boa noite, professor. Como foi a organização do conselho de classe final na sua escola em 2023? Quais foram os combinados feitos? Esses combinados foram efetivados em 2024? Então, a gente precisa entender que o processo do conselho de classe, ele sempre possui ações e combinados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algo que eu realizei na nossa escola, porque nós tínhamos muita dificuldade em relação a algumas ações, principalmente no registro das notas com os nossos professores, para que o nosso professor ele participasse do conselho de classe sabendo como que este aluno estava com todas as disciplinas. Tá? Pode ser que alguém faça isso, mas a gente também precisa entender que o nosso professor,
não é só ele, somente ele, o professor da turma, que tem dificuldade. Muitas vezes todos têm, como também muitas vezes é somente um professor. E o que a gente fez esse ano foi apresentar para os nossos professores, no conselho de classe, a planilha do Mais Aprendizagem por turma, que é o mapa da turma. Por quê? Porque aí a gente consegue observar e também a gente consegue se autoavaliar como professor e como a turma está comigo, professor, em relação à sua disciplina. Aí tem o professor, tá lá, todo, né, todas as notas vermelhas. Mas por quê? O que que está acontecendo? Se só com ele está esse problema? Ele está com problema no dar as aulas, no remediar, no construir algo diferente com seus alunos, e através disso a gente também consegue observar quais são os pontos de atenção que a turma tem. Neste caso aqui, ó, seria esse aluno aqui, ó. É um ponto de atenção que nós temos. Então a gente consegue ver que não é somente numa disciplina que ele está mal, e em várias disciplinas, tá? Então essa aqui é uma turminha de 6º ano. E é através deste momento que a gente consegue trabalhar com os professores os nomes que precisam de mais atenção na turma, não exclusivamente em uma disciplina. E através disso também, os professores começaram a ter mais responsabilidade no atribuir as notas e de fazer acompanhamento nesse sentido. E aí, quando ele vai para o conselho de classe, e a gente tem os professores da turma naquele momento, a discussão não se torna, esse comigo, tá assim, não. Aí a gente coloca o mapa lá e a gente discute a turma. O que a turma tem? O que a turma pode melhorar? O que a turma apresenta como dificuldade? O que nós podemos fazer para que essa turma realmente possa mudar a partir de uma determinada ação? E aí os professores colocam os seus exemplos, atribuem as situações que eles enfrentam na turma, e sempre se constrói no coletivo algo que é fornecido pelos professores no momento do conselho de classe. Outra coisa, o pré-conselho nós realizamos individualmente. O pedagogo, ele senta com o professor com uma ficha e o professor fala quais são as dificuldades que ele encontra e com quais alunos ele apresenta. E isso tudo também é levado para o conselho de classe, mostrando esses dados que muitas vezes é só dele ou que é do coletivo. Aí a Cristiana, o Wilson, o Roque, o Flávio, eles têm dificuldade com, exemplo, o André. Aí lá se trabalha no coletivo o que podemos fazer para o André mudar e melhorar como aluno. E aí a gente não fica focando de nome por nome. E este ano a gente conseguiu elaborar isso e foi bem produtivo. E assim, o olhar do professor, quando ele vê as suas notas lá, ele também faz uma autoavaliação. Aí ele vê lá a turma, somente comigo estão com as notas vermelhas. Será que eu estou fazendo algo errado? O que eu preciso fazer? Por que só comigo que eles estão com nota vermelha? Então, tudo isso a gente pode e a gente deve fazer com que ele também reflita sobre as suas ações com a turma. Bacana? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Também podem falar. Alguém mais tem uma ação ou combinados que foram feitos a partir de 2023 para 2024 e que realmente foram efetivados? Vamos lá, gente. Podem falar.
Todo início, igual o Roque disse, né? Todo início de ano, porque quando encerra lá, tá todo mundo doido para o ano terminar e todo mundo quer férias, ninguém está pensando mais, né, em fazer nada. Mas quando inicia o ano, lá no início, nos estudos de planejamento, é retomado, né? Essas questões, é analisado os alunos que porventura houve a necessidade de aprovação por conselho, mesmo assim que foi oferecido ali o se liga, enfim, e que às vezes o aluno não conseguiu, mas que ele tem condições de seguir, né, a série seguinte, que passou por conselho de classe, então esse estudante ele já é um ponto de atenção na escola, né, devido a essa reprova, que ele, na verdade, a gente até usa esse termo, a aprovação por conselho de classe é como se fosse uma reprova, né? Porque ele não foi por si, ele foi com ajuda, né? E aí, durante o período, a gente vai sempre tendo esse olhar específico para esse estudante, porque, assim, a gente entende que ele é um ponto de atenção, ele tem as fragilidades e as dificuldades, que ele não conseguiu, né, por si só. E para os demais também, alunos que às vezes eram muito faltosos, a gente já tem aquele olhar, ele faltou muito, ele tem nota baixa, ele passou, ele foi aprovado, mas ele merece, assim, que a gente tenha esse olhar para não deixar, e sempre estar orientando e conversando, né, para que ele não aconteça o mesmo que aconteceu no ano anterior com ele. Muito bem. E assim, Dirce, vocês deixam claro para o aluno que ele foi aprovado por conselho de classe, que ele terá uma oportunidade no próximo ano e que ele necessita também contribuir para a melhora da aprendizagem deles? Sim, a gente fala e ainda às vezes a gente fala assim, ó, como você já foi um ano, né, por conselho, se você brincar, talvez você não consiga de novo essa mesma opção, porque você já foi, né, dessa forma. Então, você precisa se esforçar mais, se dedicar mais. Então, a gente faz essa orientação também para o estudante, para os pais, né, para ver se o aluno se esforça um pouco mais e apresenta melhor rendimento. Muito bem. E eu vou, assim, elaborar uma pergunta diferente. Eu gostaria que alguém respondesse a respeito do conselho de classe. O conselho de classe de 2023, vocês pensam esse ano de 2024 fazer igual de 2023? Ou vocês pretendem fazer algo diferente neste final de ano? Quem gostaria de responder? E se vai fazer algo diferente, o que vai fazer? E se não vai fazer diferente, então, como todo mundo não falou, provavelmente vai fazer igual. Como vocês fizeram o conselho de 2023? De que maneira? Nós precisamos entender, como a Dirce falou e comentou, que é algo que realmente é desgastante no final do ano. Porque muitos dos nossos professores fizeram de tudo para determinados alunos e eles realmente não deram uma resposta positiva, né? E alguns professores fazem de uma maneira diferente e acabam não se estressando ou não se incomodando com a situação. E isso faz com que realmente o último conselho de classe muitas vezes gera um conflito entre os colegas. Mas isso também é importante. Só que não adianta ter esse conflito e não conseguir solucionar o problema para o próximo ano. Senão, todo ano, todo conselho de classe será conflitante em relação àquilo com que cada professor responde e faz e contribui. Ou muitas vezes deixa de colaborar com o processo. Pode falar, Flávio. Boa noite, Andréa. Boa noite, os colegas, diretores e as diretoras.
Então, André, esse conselho de classe, terceiro conselho de classe, ele é um conselho para nós aqui na minha escola. Nós temos um grupo de 22 professores de diferentes disciplinas. Temos muito professor temos professor com 4 aulas, 6 aulas, 8 aulas, temos professor com 30 aulas. E o conselho de classe, ele é feito, nós acabamos fazendo no estilo se liga, né? A gente acaba fazendo o conselho de classe durante todo o mês de novembro e o início lá de dezembro. Essa semana nós teremos 2 semanas em dezembro, né? Por que isso? Porque a gente já vai discutindo as ações que são necessárias para cada aluno, né? Para cada aluna, ações de recomposição, de aprendizagem, né? As defasagens que cada aluno tem aí, ou seja, as necessidades de cada um deles, né? Durante todo esse período agora de novembro e o início de dezembro. Então, o conselho de classe, o pré-conselho, ele acaba se tornando um só. E aquela data final lá, ela se resume numa data para oficializar, né? É assim que acaba sendo, né? Nós não tem como a gente chegar naquela data final lá e determinar o resultado de um e de outro baseado no que aconteceu de forma individualizada, no trabalho individualizado de cada colega, né? Pelo menos eu acredito que é assim que acontece em todas as escolas aí, não só na minha, mas em todas as escolas dos colegas também, entende? Então, o se liga e o conselho, o pré-conselho, acaba se tornando uma ação, uma grande ação, né? A junção de uma grande ação, né? Em torno desse resultado final aí. Eu não sei se os colegas Não, concordam. é isso mesmo. É isso mesmo. Por isso a gente precisa prever algumas ações, não chegar somente na data. Por isso que já fala pré-conselho. É você ir prevendo durante um determinado período o que pode e o que deve e o que vai acontecer lá no conselho, né? Aí no conselho é algo que já está oficializado, mas e tudo aquilo que a gente pensou antes, que planejou antes, né? Isso a gente precisa também sempre colocar. Pode falar, Dirce. Só assim, reafirmando o que o Flávio disse, é que termina um trimestre e a gente já começa o pré-conselho do outro, pós, junto com o pré, que já vai fazendo, né? Então, a gente é uma constância, a gente não para. A gente termina o pré, vai para o conselho, vai para o pós-conselho, e daí, na sequência, já emenda para o pré-conselho do outro trimestre. Então, é uma Muito bem. sequência, né? Isso aí. Então, agora eu coloquei no chat para vocês, tá? Também posso colocar lá no WhatsApp para vocês, se torna mais fácil. Essa pergunta, diretor, como foi a organização do conselho de classe final na sua escola em 2023? Quais foram os combinados feitos? Esses combinados foram efetivados em 2024? Então, agora vocês devem colocar essas perguntas lá no portfólio de vocês, no sétimo encontro, e essas 3 perguntas, elas devem ser respondidas. Então, eu vou deixar um tempinho de 5, 10 minutos para vocês colar lá e vocês já irem escrevendo, e depois vocês continuam editando essas 3 perguntas, tá? Então, eu coloquei ela no WhatsApp também, e também aqui no chat para vocês, como fica mais fácil de vocês copiar e colocar lá no portfólio de vocês do sétimo encontro para vocês responder essas 3 questões.
construção do portfólio de vocês, tem alguns que eu deixei um recadinho no domingo de manhã, que ainda tem alguns encontros que ficaram sem fazer, tá? Então, todos os encontros, tudo aquilo que era de tarefa e de que foi colocado para vocês realizar no portfólio, nós colocamos no Whats e também sempre no chat para vocês ir elaborando e vocês ir editando o portfólio de vocês, tá? Então, sempre procuram ir colocando já no momento em que a gente oportuniza para vocês, para não se tornar algo tão complexo e difícil de vocês lembrar no momento o que precisa fazer. Então, essas 3 perguntas, vocês têm condições de vocês responderem facilmente, tá? Que trata do conselho de classe. E daí você também pode colocar tudo aquilo que se foi feito ou não em 2023 para 2024 de uma maneira bem explícita, ou seja, que seja de fácil entendimento para que quem vai olhar o portfólio também tenha esse entendimento. Wilson, na semana passada, e o Rock também, que não estava presente, a gente colocou no grupo sobre as apresentações das implementações, tá? Então, hoje nós teremos a diretora Dirce, o diretor André e o diretor Flávio que irão fazer a apresentação das implementações. E aí, semana que vem nós não teremos o curso, como havia dito, que nós teremos o foco total nessa prova Paraná Universitária, e nesse momento, então, até dia 14, nós precisamos fazer a entrega do portfólio, tá? Aí, no dia 19, que será na próxima terça-feira, nós teremos somente as apresentações das implementações dos nossos colegas, para a gente analisar, discutir, retirar as ideias que são possíveis de implementação também em nossas escolas. Uma das coisas importantes sobre o vídeo, tá? O vídeo é em torno de 3 minutos, fazer na horizontal, ou seja, dessa maneira o celular, certo? Aí, o vídeo de 3 a 4 minutos, vocês vão falar sobre os temas que a gente abordou na terceira jornada e de que maneira essa terceira jornada impactou na nossa gestão escolar de qualquer uma das formas, tá? Aí vocês vão colocar isso, o que você aprendeu, o que você pode melhorar, o que você vai retirar de positivos para implementar na nossa escola e também fazer com que algo diferente seja construído com essa terceira jornada.
Muito bem. Continuando, então, aqui. Esse slide a gente já trabalhou num outro momento e também a gente viu no encontro dos nossos diretores promovido através do INRE, que trata e que a gente comentou sobre as rúbricas de avaliação dos professores de 9º e 3º ano, tá? Que é uma ferramenta que a gente consegue fazer análise e também vai nos fornecer subsídio para uma boa escolha para os nossos professores de 9º e 3º anos, que teremos alterações nas matrizes para o próximo ano letivo fazer a recomposição da aprendizagem, tá? Sempre nós devemos pensar 3 pontos principais sobre isso, tá? Uma delas, vocês não vão pegar um professor que falta, né? Esse professor tem que ser assíduo e proativo. E também um professor que, principalmente, ele tenha um desenvolvimento que faça com que o objetivo seja a aprendizagem dos alunos e, principalmente, a frequência escolar. Ou seja, um professor com as características adequadas para que vocês possam fazer esse direcionamento, né? O ano letivo de 2024 não é fechar uma caixinha e abrir a outra para de 2025, tá? Então, nós vamos ter muitas mudanças que vão impactar diretamente na aprendizagem e principalmente no IDEB do ano que vem. E uma delas é a escolha do nosso professor de 9º ano e 3º ano, tá? Mas como que nós podemos envolver a equipe escolar de forma colaborativa? Para que eles também façam esse processo de colaboração. Os professores compreendem a intencionalidade do conselho de classe final? Qual é o objetivo do conselho de classe final? Lógico, é aprovar alunos ou reprovar, ou reter. Mas qual é a intencionalidade? Aí vem aquilo que o Roque falou lá no início do nosso encontro. É estudar e entender o processo para o próximo ano. Para que o próximo ano tenha algumas ações e alguns ajustes necessários para que o andamento seja melhor efetivado. Se nós analisarmos os dados dos nossos alunos de 8º ano e de 2º ano do ensino médio, que estarão ano que vem na 3ª série, muitas vezes analisando os dados das provas e avaliações externas, é preocupante a nota e a avaliação com que eles desenvolvem. O que nós podemos fazer para que isso melhore? Tá? Então, o conselho de classe. Wilson, leia para nós. O que o conselho de classe nos traz? Analisar dados quantitativos e qualitativos. Discutir ações pedagógicas para o futuro. Identificar padrões e recorrências. Autoavaliações dos professores e equipe. Isso. Então, o conselho final ele tem esse objetivo, tá? São 4 ações fundamentais que nós precisamos analisar. Não somente o aluno Roque, o Flávio, a Dirce, o Wilson, mas isso para o próximo ano, tá? Analisar dados quantitativos e qualitativos. Se eu vou analisar os meus dados quantitativos com os qualitativos, hoje eles estão distorcidos, principalmente dos 8º anos e dos 2º anos. Por quê? Porque eu vou ter quantidade, mas a minha qualidade em nota não está me retribuindo a quantidade. Então, eu preciso ter um equilíbrio disso, né? Discutir ações pedagógicas para o futuro é eu planejar o próximo ano, principalmente com o 9º e o 3º ano, com a indicação da recomposição desses professores, pensando no IDEB. Né? Porque eu tenho que pensar no IDEB, porque a cobrança vai ser o IDEB. E hoje nós estamos falando dos 8º anos, ano que vem nós vamos estar falando dos 9º anos. Né? Porque vai ser esse processo.
Então, quem tem uma nota boa não gostaria de ter uma nota baixa. Quem tem uma nota razoável quer melhorar a sua nota. Agora, o que que nós precisamos fazer? O que que nós devemos fazer em relação a isso? Então, uma das coisas, identificar esses padrões de recorrência, mudar eles, não continuar na mesmice. Vai dar certo ou dar errado, só depois o resultado pode nos falar isso. E a autoavaliação dos professores da equipe. Como eu posso fazer como professor para melhorar o meu aluno, melhorar as minhas aulas e fazer um trabalho colaborativo com todos? Pode falar, Wilson. Professor, por isso, nós já com a nossa tutora aqui, nós tivemos a nossa reunião e nós estamos analisando já os professores para o 9º ano e também 3º, né? Que venha a ser aquele professor que realmente vai desenvolver o trabalho lá pensando no IDEB lá, né? Porque nós temos aqui 5 professores, né, da língua portuguesa e matemática, que são as quais a gente está analisando, né? E temos acompanhando os professores em sala de aula, na hora de atividade, lá na observação de sala de aula, para ver qual é o professor que vai se encaixando, né? Porque esses professores já praticamente não, serão já distribuído aula para eles já esse ano, né? Então, a gente tem que ter já uma visão lá na frente de qual o professor que se encaixa para que faça esse trabalho, né? Sim, bacana. Vou te dar também mais uma sugestão, Wilson, para os demais colegas. Uhum. Muitas vezes, ou em algumas escolas, tem professores com o perfil adequado e não vão aceitar. É isso, uhum. Por quê? Porque eles acham que ele será o responsável pelo resultado positivo ou negativo da escola. E isso a gente precisa construir junto com todos os professores, que a responsabilidade é de todos, não somente desse professor que vai trabalhar a recomposição. Nós ainda vamos ter o professor de matemática, ainda vamos ter o professor de português, os professores das demais disciplinas ou componentes curriculares. E a gente precisa do trabalho colaborativo. O que é trabalho colaborativo? Todo mundo entender que o processo faz parte e todo mundo tem a sua responsabilidade. E isso, muitas vezes, Wilson, como os demais diretores, é bastante importante em deixar claro no momento em que vai se atribuir as aulas, para que esse professor também não se sinta pressionado ou futuramente frustrado com o resultado, porque isso pode acontecer, é natural. Nós podemos ter um resultado positivo ou um resultado que não nos agrade no final de cada um dos ciclos e das avaliações. E isso é um trabalho que a gente precisa também fazer como gestor perante os nossos professores, para que todo mundo tenha esse entendimento. E que não haja somente esses professores que são responsáveis e os outros não. Isso a gente precisa também entender esse processo. Todo mundo precisa trabalhar coletivamente para que haja o que é necessário para a melhoria da turma no próximo ano letivo, não somente de um ou outro aluno, tá? Então, assim, vai ser bem difícil, as rúbricas estão aí para nos auxiliar, mas muitas vezes esse professor com perfil, a gente precisa de uma forma de convencimento para que ele realmente aceite esse desafio, porque esse desafio é bastante grande, né? Porque é algo novo também a ser feito. Gostaria de ler para nós, Andréa. Pensar o processo de autoavaliação no conselho de classe. Pensar o processo de autoavaliação no conselho de classe. Entender-se como parte de um processo e passível de erros é um bom primeiro passo para mergulhar de cabeça na autoavaliação. Isso também garante que o professor não coloque sobre si uma cobrança excessiva. A gente não avalia a figura da pessoa, mas o trabalho da atividade docente. Na sua escola, é mantido um ambiente colaborativo e positivo propício à autoavaliação? Já pode responder. Na prática, o processo da autoavaliação
costuma render bons frutos. Depois de entender quais são os pontos fracos e o que tem funcionado bem, o professor precisa recalcular a rota, sempre tentando traçar novas estratégias. Você, diretor ou diretora, mantém a sua autoavaliação como prática na sua gestão? Então, nós temos o professor e nós também temos o gestor, né? Na sua escola, Andréia, é mantido ambiente colaborativo e positivo, propício à autoavaliação? O que você acha? Você acha que os professores, eles analisam e se autoavaliam, mesmo que não tenha hoje um sistema de avaliação do professor assim efetivado para isso, mas isso acontecia ou acontece de alguma forma na tua escola? Alguns sim, principalmente quando a gente vai dar o feedback, né? A gente já leva ele a pensar. A gente já começa perguntando. E aí, professor, o que você achou da tua aula? Né? Isso aí. Aquele aluno que está com dificuldade, né? O que você acha? Então, assim, a gente já leva ele a fazer essa autoavaliação quando a gente vai dar o feedback. Então, eu acho que acontece sim, né? Isso. E na gestão escolar, a gente faz uma autoavaliação? Eu acho que a gente faz a todo momento, né? A todo momento. Assim também é o professor. Isso aí, André. Assim é também o professor. Ele, cada momento ele está se autoavaliando. Ele pensa como nós pensamos. Será que nós agimos corretamente? Será que nós fizemos algo de errado? Será que nós poderíamos ter feito de uma forma diferente? Isso tudo é uma autoavaliação, né? E muitas vezes nós não temos um feedback de alguém, a não ser de um próprio pedagogo ou de um administrativo, dizendo, não, eu acho que tu fez correto, acredito que você fez da maneira certa. Então, assim, é muito difícil alguém estar conosco dando um feedback daquilo que a gente fez corretamente ou errado. Muitas vezes aparecem críticas. E a gente precisa entender o nosso erro como uma forma de aprender. Ou seja, não repetir o erro. Fazer sempre de uma forma diferente para que a gente possa estar melhorando constantemente. Esse é um processo de autoavaliação. Melhorar com os erros, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas dificuldades. Muito bem. Então, agora nós chegamos no momento em que nós precisamos também colocar no nosso portfólio, mas eu vou colocar o link aqui e nós vamos escolher um redator. Quem escreve? Quem vai escrever? É bem simples, não é difícil. Quem se prontifica de anotar as nossas contribuições? Nós não vamos fazer sala temática, nós vamos ficar aqui como nós estamos no grupo todo. Alguém? Senão eu vou direcionando. Muito bem, Andréia. Foi contemplada para você fazer a redação, tá? Será definido um que vai cuidar o tempo. Quem cuida o tempo? Nós vamos precisar de alguém que vai cuidar o tempo, para cada um falar um pouquinho, não deixar somente um falar, e também nós temos um tempo para concluir essa nossa tarefa. Muito bem, Roque, você foi contemplado em cuidar o tempo. Vamos lá. E aí, vocês devem criar um novo elemento de avaliação. Ou seja, eu vou colocar para vocês uma forma de rúbrica, algo que é um documento, eu vou colocar no chat para vocês, para nós produzirmos. E para nós também depois acrescentar lá no portfólio, colocar lá no portfólio aquilo que nós vamos elaborar nesse momento. Eu vou colocar o link no chat, tá? Esse link no chat, ele vai abrir esse documento, todo mundo pode abrir, também vou colocar lá no WhatsApp, tá? E depois que nós realizarmos, o que vocês podem fazer? Fazer uma cópia desse documento para que vocês também tenham ele em todos
os processos de uma autoavaliação docente, tá? Então, esse documento, deixa eu ver aqui, fazer apresentação. Deixa eu ver se eu consigo apresentar ele. Não tá bem, tá com um pouquinho mais de zoom, acho. Ficou melhor para vocês? Ficou, né? Então, aqui. Nesse processo, tá? O que nós vamos fazer? Vocês vão criar um novo elemento de avaliação para o item 3, que é esse item aqui. Então, esses dois itens aqui, ó, quem vai ser o redator? A Andrea. E aí vocês vão contribuir e a Andrea vai escrevendo, tá? E o nosso amigo Roque, ele vai junto cuidar para que todo mundo, por exemplo, Flávio, fala um pouquinho e contribui um pouquinho com sua ideia. Depois ele vai direcionar, Dirce, para nós termos a nossa organização aqui, tá bom? E você também pode contribuir, tá, Roque? E aí você vai deixar um pouquinho a Ivanilda falar e assim por diante. Conseguiu abrir, Andréa? Rapidinho, só que daí tá pedindo permissão para editar. Tem que dar permissão. Deixa eu ver. Deixa só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Tá. Acho que conseguiu, Andréia. Veja lá. Deu certo? Ainda não. Ainda não? Não, tá aqui pedir acesso de edição. Tá, tenta agora. Vou sair e vou entrar de novo. Isso. Então, vejam ali. O que é esse item? Tá? O item 3. Aspectos avaliados. Avaliação e monitoramento da aprendizagem. Tá? Então, aspecto avaliado. Acompanhe o progresso individual dos estudantes. Isso está direcionando para o professor. Tá? Eu, professor, acompanho o progresso individual dos estudantes? Eu, professor, ofereço devolutivas construtivas e frequentes aos estudantes? Eu, professor, utilizo diferentes instrumentos avaliativos de avaliações sumativas e formativas para verificar a aprendizagem? Eu, professor, ajusto minhas estratégias de ensino com base nos resultados das avaliações internas? E agora, o grupo vai criar mais 2 itens que vai fazer a avaliação e monitoramento da aprendizagem do professor com a sua autoavaliação. Podemos começar? Então, Andréia, tu pode clicar aqui embaixo, Andréia, aqui, ó, para você colocar aqui e você já criar, tá bom? Isso, Andréia, pode apagar ali e você vai editando. Muito bem, pessoal, podemos começar com cada um com a sua ideia. Vão erguendo a mão e vão falando. Quais seriam mais alguns itens que a gente pode acrescentar como autoavaliação para o monitoramento da aprendizagem? Avaliação e monitoramento da aprendizagem. Pode falar, Dirce. Eu ia dizer sobre a gestão de sala de aula, como que ele organiza a gestão de sala de aula dele, como que ele se autoavalia nesse quesito. Coloca lá embaixo, lá, Andréia. Lá onde que está vago. Peraí, aos estudantes, deixa eu escrever ali que pagou. Isso. Dá um voltar na setinha lá que vai voltar. É verdade. Isso. Agora, isso. Vocês concordam com a ideia da Dirce de ser mais um item a ser avaliado? Pessoal, vamos cada um contribuindo. Ou como pode ser melhorado esse item? Que não seria só a gestão ali de tempo, mas assim a gestão de disciplina, de envolvimento,
como que chama, aquele engajamento dos estudantes, englobar tudo isso aí nessa gestão. Não sei se fica muito amplo, mas... Eu acho que daria para dividir em dois isso, quer dizer, você pegar uma parte, a gestão da sala de aula, como ele organiza, como ele faz os combinados, como é que ele estabelece tudo, acho que seria uma boa prática, quer dizer, né, assim, você de fato fazer uma gestão nesse sentido, de organização da sala de aula, porque isso impacta diretamente na aprendizagem. E a outra é a questão como é que ele organiza o engajamento dos estudantes, né, no processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho observado agora umas aulas e meu foco é o engajamento dos alunos. E o que eu tenho visto, os professores são, muitos deles são totalmente omissos no quesito de engajamento dos alunos, né, no processo. Eles simplesmente jogam as coisas ali e pouco se importam se o aluno fez ou não fez. Então, assim, eu acho que seria uma outra coisa, do engajamento do aluno. Não sei. Viu? Muito bem, Roque. E até eu vou colocar uma pincelada aí. No trabalho nosso, que foi o protótipo do Chile, é algo assim que eu também vejo uma dificuldade dos nossos professores, e a palavra se chama interação. Os nossos professores não conseguem interagir com os alunos para ver se realmente eles estão elaborando, estão fazendo, estão conseguindo entender, se ele está sendo claro, se os alunos estão retribuindo para o nosso entendimento aquilo que realmente eles estão. Então, isso foi algo assim que nós colocamos lá, e se ele interage adequadamente, dando condições a todos de participarem coletivamente, individualmente das suas aulas. Pode falar, Dirce. É ser próximo, né, professor? Isso, eu vejo essa fragilidade nos educadores nossos aqui da nossa escola. Ser mais próximo do aluno, sabe? É o engajamento mesmo, né, em si. Que eu vejo que falta, porque às vezes eles nem criam uma relação harmoniosa, fica às vezes até batendo de frente, não é assim, né? Por mais que às vezes a gente dá os indicadores ali, mas às vezes a gente percebe alguns professores ainda que têm essa resistência. Muito bem. Andréia, vamos colocar um verbo lá na frente, lá no Aonde? início. Lá no início, antes da gestão, tu coloca assim, se o professor consegue, então, consigo ter gestão de sala de aula. Isso, porque daí ele está se perguntando para ele mesmo, entendeu? Muito bem. Podemos ir já para o próximo item. Se nós tivermos mais um item, nós podemos acrescentar, tá? Não tem problema nenhum se fizermos 3. Pode falar, Elisângela. Eu coloquei ali no chat, professor, uma sugestão. Combino diferentes metodologias ativas às aulas, proporcionando a todos diferentes formas de aprender. De interagir e aprender. Fica bacana, né? Ótimo, Elisângela. Então vamos copiar. Pode copiar e pode colocar lá. Daí nós podemos melhorar. Esse mesmo quadro, né? Isso aí. Roque, vai chamando teus colegas, Roque, para participar. Maria, já me perdi aqui. É no outro quadro, não é? É no outro quadro, isso, André. Então, assim, ó, quem não falou ainda, vamos falando aí. Não sei Isso quem que aí, não falou. Roque. Wilson, Vamos lá. nem sei quem que falou. Ivanilda já falou, já, né? Cristina, não sei. Ixi, Maria, O André, quem que não falou aí? Aí, vamos contribuir. Tá bom? Então, assim, o que nós podemos pensar? Desculpa, já que a gente fala muito, né, um dos temas aqui propostos é a autoavaliação, eu penso que uma frase aí que a gente pode colocar é: se eu incentivo a autoavaliação, é a reflexão dos estudantes, né, sobre seu próprio progresso. Isso, dá para colocar junto ali, então, nessa daí, só não sei como. Então, assim, enquanto vai surgindo ideias e também, assim, que a gente pode pensar algo, se ele também promove, ou ele faz
Porque todas as turmas, todas as salas, nós temos alunos que são avaliados, concordam? E como o nosso item ali trata assim, ó, avaliação e monitoramento da aprendizagem, será que todos os professores realmente fazem avaliações adaptadas para esses estudantes? Tá? Então, é uma forma de você fazer avaliação e monitoramento da aprendizagem. De nada adianta eu ter um aluno avaliado com as suas dificuldades dentro da sala de aula e eu realmente não proporcionar para esse aluno uma avaliação adaptada. Tá? Então, essa é uma ideia minha. Tá? Se vocês acham que ela é válida, vocês podem melhorar e contribuir com essa sugestão e também colocar ali. É para escrever mais alguma coisa? Vamos colocar mais uma linha abaixo, se for necessário. Adiciono mais uma aqui? Eu já posso inserir uma linha Insere, abaixo. então, por favor. Isso. Vamos lá, então, quem não falou ainda? André, sei lá quem mais não falou ainda. Wilson. Muito bem. Representou a escola. E é o vice-diretor da Cristiana. Muito bem. Vocês acham que é válida essa sugestão? Repita, Se professor. ele realmente promove avaliações adaptadas para os alunos avaliados ou com alguma forma de dificuldade, teria que colocar algo nesse sentido, né? Se isso vocês acham que é válido, podem colocar. Então, tem várias sugestões que a gente pode, né? Vocês querem que eu coloque? Adapto. Se eu observo também os descritores, as avaliações externas e trabalho eles. Se eu incorporo metodologias ativas em sala de aula para tornar a aprendizagem mais dinâmico. Isso a gente Se eu colocou, né? identifico dificuldades individuais dos estudantes e forneço suporte diferenciado, né? Se eu promovo, elaboro avaliações adaptadas para o nível de aprendizagem de cada um dos estudantes avaliados. Então, tudo isso a gente pode também acrescentar. Existem várias sugestões que a gente consegue colocar aí. E o que é esse documento? Esse documento vocês vão ter para vocês, tá? Aí vocês vão fazer uma cópia desse documento. Vocês podem melhorar ele, vocês podem fazer diferente. O que nós estamos construindo aqui é tudo aquilo que você, enquanto escola, você vai poder fazer para aplicar junto com os teus professores, tá? Este é um documento de autoavaliação que você vai fornecer para o professor e o professor colocar a sua nota. E aí, depois, em cima dessa autoavaliação, você consegue entender o que realmente o professor tem como pontos positivos e o que ele precisa melhorar. É algo bem bacana, é como se fosse uma forma de rúbrica que será a autoavaliação do seu próprio professor. Então, esse documento vai ficar com vocês e vocês vão conseguir fazer com que ele seja melhorado, editado, para que vocês possam fazer a autoavaliação com os professores de vocês. Pode arrumar o que eu estou escrevendo lá, que eu sou meio... Pode escrevendo. Mas Identifico as dificuldades que alguns alunos apresentam e adapto. Não é metodologia, avaliações, Acho avaliações conforme as suas conforme as suas necessidades. Isso daí. Ele vai colocar. Será que todos os professores fazem avaliações adaptadas? Infelizmente não, né? Aí que tá. Ele vai ter que colocar a sua notinha lá, né, Roque? 1 a 5. Daí ele vai colocar quanto? 5. E daí você sabe que ele não faz, né? E aí é uma forma de você conseguir conversar com ele e também de refletir a sua ação se realmente está certo ou está errado. Manda a bateria.
Esse link, tá? Ele vai ficar ali. Aí vocês vão copiar esse link e vocês vão salvar no Drive de vocês. Como que vocês vão fazer? Eu já vou mostrar para vocês, tá? Pode colocar mais questões ali para avaliação e monitoramento da aprendizagem? Dirce? Oi, professor, pode? Claro, você pode colocar quantas Pode, você quantas quiser, quiser. tá? Então, essa foi a nossa contribuição para que fique aqui registrado para todo o grupo. E ainda você pode acrescentar, você pode melhorar essas aqui que estão aqui e também melhorar aqueles outros itens que estão lá, beleza? Mas como hoje nós estamos falando de conselho de classe, então nós vamos trabalhar exclusivamente sobre avaliação e monitoramento da avaliação da aprendizagem dos nossos alunos. Por isso que a gente só trabalhou por esse item aqui, tá? Então, olha aqui. Nós temos o que ainda? Ó? Grupo. Vou colocar aqui. Turma 14, jornada 3, encontro 7. Beleza? Então, esse aqui é o nosso trabalho, tá? Ó, esse documento vai ficar para vocês. Ficou jornada Daí, 2. 3. Vocês vão poder editar esse documento e vocês vão poder fazer como vocês querem. Ó, do planejamento, vocês podem colocar mais itens, se ele está fazendo planejamento, o que ele faz. Desenvolvimento das aulas, tá? Então, tá aqui, ó. Certo? Eu não deixei de vocês fazer lá, porque era uma ideia que vocês tinham em relação à avaliação. Mas aqui está o quê? Desenvolvimento das aulas, que é algo parecido com aquilo que a gente colocou. Não tem problema, tá? Então, aqui, avaliação e monitoramento da aprendizagem, que era o nosso foco de hoje. E o desenvolvimento profissional, que eram os aspectos. Beleza? Então, como que você vai salvar esse documento? Vocês vão clicar no link e ele vai abrir desse jeito. Vocês não vão conseguir editar, com exceção da nossa amiga Andréia, que eu fiz autorizei ela para fazer isso. Vocês vão aqui, ó, arquivo, fazer uma cópia, daí vai aparecer nesse sentido, meu drive, daí vocês vão fazer uma cópia. Daí vai estar lá no drivezinho de vocês do @escola. De lá vocês podem clicar e vocês podem fazer tudo aquilo que é necessário para você ter essa autoavaliação do professor com vocês. Entendido? Tá? Então, querem fazer essa cópia, vocês já podem fazer. Todo mundo tem o link que está no chat? Todo mundo conseguiu fazer? E aí, vocês podem colocar todo esse trabalho lá no portfólio ou somente o link da elaboração da autoavaliação de vocês, tá? Se você quiser colocar só esse link lá, salvo da maneira com que vocês fizeram a edição, o melhoramento dele no portfólio de vocês, vocês podem colocar. Se vocês querem fazer uma cópia ou uma forma de print para colocar lá, também pode fazer, não tem problema nenhum. Todo mundo entendeu? Quem tem alguma dúvida? Tá? Eu colocaria o link. Fica mais fácil de abrir e visualizar. Beleza? Mas não deixam de colocar lá no 7º encontro no portfólio de vocês. Alguém tem alguma dúvida ainda? Muito bem. Então vamos seguindo. Agora nós vamos assistir um vídeo da professora. E esse vídeo ele trata, na verdade, de como que é elaborado o conselho de classe, tá? Eu posso até colocar para vocês esse vídeo, para vocês visualizar,
depois novamente, tá? É uma diretora que relata a experiência de uma metodologia diferenciada no seu conselho de classe, e que traz, junto com ela, movimentos de produção que estabelecem práticas, análises de processos e de ensino e aprendizagem a partir de evidências que ela conseguiu extrair. Olá, eu sou a Rosana Eugênia, atualmente gestora do Colégio Olinda Mirmelim Claudino, na Fazenda Rio Grande, pertencente ao Núcleo de Educação da Área Metropolitana Sul. E hoje eu vou falar sobre o Conselho de Classe. O Conselho de Classe era uma grande inquietação da nossa gestão. Nos incomodava, muitas vezes, a dinâmica da maioria dos conselhos, do modelo de conselho. E sempre estivemos em busca de mudar isso. Mas não achávamos uma ferramenta adequada que atendesse às expectativas e também toda a demanda do que é o Conselho de Classe. Conversando com um amigo, o professor Márcio, do Colégio Elza Scherner, de São José dos Pinhais, ele falou de algumas coisas que ele aplicava no Conselho de Classe do Colégio Elza Scherner. E nós fomos até a escola dele para conhecer essas sistemáticas. Bem interessante, muito bacana, que começamos a aplicar aqui no Colégio Olinda Mir, de acordo com a nossa realidade. O nosso conselho é dividido em estações. Atualmente nós temos 7 estações, que produz material para o pós-conselho. O pré-conselho não difere muito do que já acontecia. Então, no conselho de classe, nós separamos as salas em estações, né? Então, uma sala para o 6º ano, uma para o 7º, uma para o 8º, 9º, 1º, 2º e 3º. E os professores se reúnem no refeitório. Então, a primeira estação, nós trabalhamos com o presente na escola, né, sobre as faltas, que os professores precisam transformar os dados do BI num gráfico pizza. O segundo estação é com relação a perfil da turma. Né? Nós temos uma planilha, uma tabela, em que os professores, utilizando bolinhas vermelha e verde, dizem se aquela turma tem determinado comportamento, ponto de atenção, ou estão a contento atendendo às expectativas. A terceira estação diz respeito às metodologias e às avaliações. Os professores respondem sim ou não, se fizeram ou não. Sempre entre as estações, eles resolvem a primeira estação, retornam para o refeitório, nós explicamos a próxima dinâmica. E assim vai. A quarta estação é com relação aos alunos de destaque, apontamento dos alunos de destaque, e no nosso caso nós também utilizamos para apontamento de alunos de altas habilidades. A quinta estação é a análise do BI do BI aprendizagem. Então eles olham ali, é feito as tabelas, onde eles observam toda a dinâmica das notas dos alunos, comparam para ter uma ideia do que farão na última estação, que é a estação onde eles vão apresentar a proposta de trabalho. Se reúnem e fazem essa proposta, construindo então um documento para o pós-conselho. Muito bem, então essa é uma prática evidenciada nessa escola, que também faz com que todo mundo tenha o entendimento de como que ocorre em cada uma das turmas, tá? Opa! Olá, eu sou a Rosana. Tudo bem. Importante, tá? Antes de nós fazermos e nós iniciarmos o momento do compartilhamento, tá? André, tu já pode tentando já abrir a tua implementação, se você conseguir. Antes de... Não tem como você abrir para mim depois, hein? Posso sim. De nós realizarmos a implementação, o compartilhamento, quando vocês vão terminar o portfólio de vocês, tá? Tem no cantinho, dessa maneira aqui, ó. Está no cantinho do portfólio de vocês, lá no momento antes de clicar nas instruções, e daí vocês vão ter que clicar aqui em entregar o portfólio, senão ele vai ficar como não entregue, tá? Então, lembrando, mais uma vez, semana que vem não teremos encontro, na semana que vem todos os nossos encontros de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devem estar em dia, de acordo com aquilo que nós planejamos e as nossas tarefas. Também a implementação de cada um,
Quem não vai apresentar hoje vai apresentar dia 19, na terça-feira, mas o portfólio deve ser entregue dia 14, com o videozinho também, tá bom? Como ficou claro para todo mundo, então a gente espera que todo mundo consiga elaborar. Se tem alguém que tem dúvida ou dificuldade em alguma coisa, é só chamar que eu vou auxiliando dentro daquilo que eu consigo auxiliar vocês também, tá? Então, eu vou abrir o portfólio do nosso colega André. Então, a implementação. Muito bem, André. Você tem em torno de 10 minutinhos para você falar sobre a tua implementação, que, na verdade, eu te direcionei para ela, né? Mas fique à vontade, André. Boa noite. Eu sou vice-diretor aqui do Alfredo Parodi. Geralmente, quem organiza todas essas partes do conselho de classe é a diretora Cris, aí, que já faz parte do grupo. Então, vamos fazer o possível aqui para ver se nós conseguimos levar alguma coisa legal para vocês. Implementação do conselho de classe. A letrinha ficou meio pequena ali. Então, antes de nós começarmos sempre um conselho de classe, nós fazemos aqui o nosso pré-conselho, né? Onde nós sentamos com cada professor, eu juntamente com uma pedagoga. Eu participo mais na direção aqui no período noturno, onde eu tenho 3 turmas, e onde acho que o trabalho é bem elaborado. Daí nós temos vários desafios na gestão aqui. Como está pequeno aqui, eu tenho a minha colinha aqui do lado. Os desafios que nós temos. O gestor enfrenta os seguintes desafios. Primeiramente, as frequências. A frequência do noturno é meio complicado, sabe? E os alunos, a evasão é muito grande, onde nós buscamos muito, fazemos muita busca ativa. E o comportamento. Aqui é uma escola de periferia, né? Aparecendo aluno aqui na porta. Aqui é uma escola de periferia, onde a violência gira em torno bastante. Tá? E o desempenho acadêmico dos estudantes. É um grande desafio da gente aqui, porque o noturno aqui, se nós formos cobrar, que nem nós cobramos no período da manhã, já a evasão se torna muito grande. E da parte de mediação de conflitos. Nessa parte, o gestor tem grande importância, porque o conselho de classe hoje em dia não é como antigamente. Antigamente, os professores iam lá colocar seus problemas com os alunos, falar da vida dos estudantes, e é onde tornava-se o conselho muito, muito prolongado. E cabe ao gestor hoje mediar esses conflitos, principalmente conflitos entre professores e professores, professores e equipe pedagógica. Tem professores que têm, às vezes, alguma dificuldade com algum estudante e querem descontar no conselho de classe. Então, cabe a nós, gestores, mediar esses conflitos. Identificação das causas das faltas dos estudantes. Aqui, como eu já comentei, aqui a nossa escola aqui é uma escola de periferia, sabe? O problema sociopolítico aqui, socioeconômico, é muito grande, sabe? Muito grande. Então, os alunos aqui, às vezes, faltam uma semana, porque muitos aqui trabalham de auxiliares de pedreiros. E é muito cansativo. Daí muitos chegam à nossa sala aqui falando assim, professor, tem 100 chances de ir essa semana, porque a semana tem uma construção aí que nós vamos ter que ficar muito tempo afastado, muito tempo trabalhando. Então, o cansaço é muito grande. E não tem como chegar em casa, tomar banho e vir para a escola. Então, aqui, no período noturno, tem muita essa dificuldade, sabe? E a falta de motivação. Como o André sempre falou aí, a autoavaliação dos professores, sabe? Tem muitos estudantes no período noturno que, às vezes, eles faltam bastante. Não é porque eles querem, sabe? Por causa do trabalho, por causa de violência. E, às vezes, quando o aluno retorna, ele não tem aquele acolhimento desejado.
Por exemplo, semana passada eu consegui trazer 2 estudantes que estava faltando bastante. Chegou aqui, um professor simplesmente deu de dedo na cara dele, sabe? Essa semana não veio nem um dia os 2 estudantes. Isso acaba um pouco com o trabalho da gente. Incentivo à reflexão coletiva. Isso o André no curso sempre falou, o trabalho coletivo. Trazer estratégias para nossos estudantes, sabe? Trazer estratégias, trazer metodologias ativas, trazer coisas novas. Assim, os alunos vão se tornar um pouco mais motivantes. Vai ser um trabalho mais eficaz. Gestão de inclusão e diversidade. Não sei se na escola de vocês como está, aqui na nossa escola, o índice de alunos com deficiência de aprendizagem e autismo está muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Daí sentamos bastante com os professores trazem bastante atividades adaptadas. Dessa maneira, o aluno consegue acompanhar um pouco mais a aprendizagem. E temos também estudantes de outras nacionalidades, principalmente venezuelanos. Aqui temos bastante também, sabe? O que acontece? Alguns já vêm com uma cultura boa, mas a maioria, o comportamento, por eles não saberem a língua direito, é quase... Olha, tem que trabalhar muito em cima disso, porque tumultua muito a escola, a sala de aula, sabe? Graças a Deus, aqui, com as pedagogas, a equipe pedagógica, tudo, nós estamos conseguindo uma aprendizagem boa com eles. Agora, André, tu pode falar as possibilidades, assim, tu pode, assim, porque o nosso tempo vai ficar um pouco curto, tá, André? Não me leva mal. Não, sem problema. Então, vamos lá. Possibilidades dos desafios. Não dá para aumentar a letrinha aí, né? Implementação de intervenções educacionais, sabe? As possibilidades. Aqui nós propomos, como gestor, projetos específicos. Nós trazemos muitas estratégias motivacionais, sabe? Aqui nossa escola, qualquer palestra que aparece, nós aceitamos. Nós aceitamos porque nossos alunos aqui é muito carente de palestras. Eles têm muitos alunos muito ansiosos aqui. Qualquer coisinha que nós trazemos para eles abraçam mesmo, com muito carinho. Temos muito apoio pedagógico em relação aos nossos estudantes. Atividades de reforço, estratégias de multiletramentos, que são nossas metodologias ativas que os professores fazem, sabe? Na parte da família, nós fazemos muitas reuniões. Estou fazendo um resumão geral aqui, tá, André? Na parte da família, nós fazemos muitas reuniões, principalmente, eu sei que todos os estudantes hoje têm aplicativos para saber as faltas, notas, mas nós entregamos boletins com as famílias. Fazemos até a festa do pastel aqui, quando tem arrecadar uma verbinha, e as famílias comparecem bastante, junto com a comunidade. As práticas inclusivas. Nós temos muitas atividades adaptadas para os estudantes com necessidades especiais. Porque aqui, como eu já comentei, nós temos bastantes autistas, bastantes alunos com deficiência de aprendizagem. E como eu sou um professor da rede municipal também, a maioria dos estudantes que chegam aqui dos 6º anos, muitos não são alfabetizados. Vêm direto para cá sem saber ler e escrever, fazer continho de adição e subtração. Incentivo à inovação pedagógica. Aqui nós incentivamos muitos professores a experimentar as metodologias ativas, sabe? Tem muitos professores aqui que levam a sério essas metodologias, que nossos estudantes gostam muito. Tem uma professora que dá aula de robótica, que nós estamos fazendo aqui. A Cris já está de olho nela para ver se nós conseguimos colocá-la como uma professora de matemática de recomposição, sabe? Isso acho que ela vai comentar no dia que ela for apresentar lá sobre autoavaliação. Pode passar, André. Muito bem, eu só quero citar aqui, ó, essa daqui, ó.
aproveitamento de dados para ações. O que isso significa? Que é feita uma análise de evidências antes de fazer as ações. E é analisar os dados de desempenho e comportamento, não somente da frequência, mas criar planos de ação, que são o que? Ajustes de práticas pedagógicas e curriculares, visando o aumento do engajamento e da retenção escolar, tá? Então, assim, através das evidências, fazer essas ações. É isso daí. Muito bem. Ficou pequena a letra, mas pode ir falando, tá? Tem as fotos agora, né? Se não me engano. Tem. Tá, vamos lá. Os registros das ações, então. Aqui, nossas ações, aqui nós trabalhamos bastante com nossos alunos monitores, aqui como está registrado aqui nas fotos. Eles ajudam aqui nos auxílios aqui com os professores, nas aulas de informática, eles auxiliam os alunos, principalmente os alunos que trabalham à tarde, que estudam à tarde, que são os menores, sabe? Que na aula para escrever uma redação e tudo assim, os nossos alunos monitores, eles ajudam muito. Nós temos aqui o programa Mais Educação também, o PMA, sabe? Aonde eles estão o tempo todo na escola. Tá engraçado, você está dando aula aqui, está andando no pátio, se encontram uns aluninhos perdidos ali fazendo alguma coisa, sabe? Muito bem. É muito aproveitoso. Aqui é sala de recursos. E sem falar muita coisa, nossa sala de recursos aqui é muito produtiva mesmo. Da região aqui, eu acredito que seja melhor, sabe? Nossos professores são muito capacitados, aqui eles, um ajuda o outro, é bem frequentado. Aqui são nossas reuniões pedagógicas. E aí depois fazer o videozinho. E aqui tem um professor, aqui, então volta naquele professor. Pode falar. Aqui é um professor nosso aqui que estava nas reuniões pedagógicas, ele estava ensinando todos os nossos professores a como fazer os quizzes, sabe? É um professor que participa muito dos cursos. Daí ele aproveita os momentos e passa para todos os professores da escola. São metodologias diferentes de aprendizagem. Isso. Muito bem, André. Tá? Tá muito bom o seu portfólio, tá bacana. Só dá uma ajustada em algumas coisinhas assim, André, para ficar tudo do mesmo tamanho da fonte, mas tá bacana, tá bom? Tá umas formataçõezinhas. Parabéns. Qualquer coisa você nos chame, tá? Aquele item 6 aqui, ó, André, ó. Esse aqui, ó. Aproveitamento de dados. Isso daqui que nós precisamos para o conselho. As nossas evidências fornecendo situações para a melhoria da prática pedagógica. Isso não é só de um conselho, ou do último, ou somente para a Cristina. É para todos os alunos durante um próximo ano e um outro período. Muito bem. Próximo. Pode ser, Dircê? Pode. Tu quer que eu compartilhe para você também? Pode compartilhar. Vai que dá alguma zebra aqui. Não dá, não. Vamos lá. Compartilhar. Portfólio. Vou fazer aqui apresentação. Vamos rolando. Chegou. Aqui. Muito bem. Também é sobre o conselho de classe. Isso. Próximo. Então, tu tem em torno de 10 minutinhos, tá, Dirce? Você não precisa ler, você pode falar, tá bom? Certo. Bom, sou Dirce Miranda Oliveira, do Colégio Papa João 23 de Alto Piquiri. Eu sou diretora, aqui é ensino médio só, e sou diretora auxiliar. Então, o nosso desafio aqui é essa efetivação mesmo do conselho de classe que a gente sempre busca, né, com o intuito, assim, de que o aluno alinhar as ações e reflexões para a melhoria do processo, tanto do ensino como a aprendizagem. E também analisar, né, a análise que a gente realiza dos estudantes individualmente, né, quanto frequência, quanto aprendizagem também. Que é os aspectos qualitativos e quantitativos, né, professor? Isso. E também esse acompanhamento que a gente realiza por disciplina,
entender como que também ocorre a relação, que no conselho de classe tem momentos lá, igual o professor também, André, citou, que gera conflitos, mas nesse momento também você vê como que o professor fala do seu aluno, né? Tem aquele que defende, tem aquele que acusa, então essa análise a gente também consegue ver e também sugerir. E às vezes é um momento também que a gente usa para sugerir, olha, em tal ação você pode fazer tal e tal, usar tal metodologia, fazer tal, utilizar tal comportamento, enfim, né? Nessa questão da análise, o André analisa ele com números, e a Dirce analisa ele como um ser humano, né? Dentro de suas limitações e suas condições. Então, isso sempre vai gerar conflito, e a gente precisa ter um entendimento que atrás do número sempre tem um ser humano, um adolescente com suas preocupações, com seus problemas, com suas questões sociais, com a questão familiar, e isso a gente precisa entender, e os professores precisam ter esse conhecimento. O número é importante? Mas a gente também tem que pensar no ser humano. Isso. Muito bem. Aí as possibilidades, né, professor? Sim. Isso. Então, diante daqueles desafios, durante o trimestre, né, a realização das ações em preparação ao conselho, através das observações de sala, de aula, né, que a gente vai coletando as informações, realização e orientação e acompanhamento do professor em hora de atividade, com proposições, né, para as metodologias, recomposição de aprendizagem, enfim, entre outras coisas, né, que a gente às vezes reduz. Propor recuperação de estudo aos estudantes por meio de recursos diversificados, realização de pré e pós-conselhos com os estudantes e também com professores. Daí aqui embaixo eu repeti cada parte, né? E identificar esses estudantes com baixa frequência, baixo rendimento e reunir observações cotidianas e construir um relatório a partir desses olhares. Por exemplo, nós fazemos a ficha do pré-conselho também, vou apresentar depois ali, em que o professor ele vai também alimentando essa ficha, né, como que está o processo quantitativo desse estudante, mas também sempre pensando na qualidade também. E as ações, acho que eu vou ser bem rápida, né, professor? Não, tudo bem, tá bom sim. No planejamento das ações, daí o gestor deve organizar, né, o conselho de classe para assegurar ser um momento de confraternização também, não é aquele momento pesado, aquele dia que, nossa, hoje é o dia do conselho, não pode ser dessa forma, né, ter esse olhar, né, que incentive e apoie os professores na realização das ações propostas também, que forem elencadas e discutidas no conselho, incentivar a participação dos representantes escolares, né, dando voz para cada um, tipo, os alunos, professor, pais, se for possível. Pais a gente nunca chamou, mas estudante a gente já chamou para fazer parte. Escutativa. Escutativa. Propor aos professores as fichas, né, que eu disse ali, de acompanhamento do rendimento, e ter um olhar especial aos estudantes faltosos e estabelecer uma escutativa na presença dos seus responsáveis, de modo que essa conversa também seja acolhedora, né? Não seja assim só criticando, porque você não vem, porque tem, igual o professor citou ali, que às vezes o professor dele deu de dedo na cara do aluno. Então, eu penso assim, no acolhimento, no ser uma forma mais acolhedora mesmo, para que esse aluno fala, poxa, né, que ele pelo menos caia em si e pense a escola de uma forma diferente, buscando, né, compreender também essas dificuldades do estudante, auxiliando ele, para que ele possa permanecer com sucesso no ambiente escolar. E premiar os estudantes com nota superior a 80 e o top frequência. A gente faz esse trabalho lá nas boas práticas também, e está citado essa ação, já vou comentar aqui.
o aluno que tira tudo acima de 100, de 100 não, de 80, porque ele está superior à média. Então, a gente premia esse estudante. Esse trimestre, agora o segundo trimestre, nenhum aluno do período da noite conseguiu 8 em todas, exceto o pessoal do curso de administração. Mas os estudantes do regular não conseguiram. Então, e a gente incentiva. Ah, mas eu não sabia que valia. Vale, você tem que se esforçar mais. E também o top frequência é para aqueles estudantes que não têm nenhuma falta no trimestre. Aí ele também é contemplado com um prêmio. E também no período noturno, como disse o nosso colega ali, é complicado, porque eles faltam mesmo e a gente sabe que é muito cansaço. Aqui está embaixo, aqui no link, eu não vou conseguir clicar, né, professor? É a ficha do pré-conselho. Daí o professor que vai conseguir abrir, não é? A gente consegue abrir, sim, mas só que daí está pedindo autorização para mim. Então, assim, você deixa, assim, para todo mundo visualizar, pelo menos, quem tem acesso ao link consegue visualizar. O que vai acontecer? Depois eu disponibilizo lá no e chat. provavelmente Dirce, não, pode deixar ali também. Ou se quer passar a ficha para os colegas, não tem problema nenhum. Sim. Quando o DAP vai olhar o teu link, ele vai clicar para observar como que é a tua ficha. Às vezes eles utilizam isso como um modelo para a própria rede, tá bom? Sim. E nessa ficha, eu vou comentar ela então. Ela apresenta todas as disciplinas, isso é durante o pré-conselho, né? O professor vai alimentando lá como que tá. A gente pede para colocar lá os alunos abaixo da média. Só os alunos abaixo da média. Daí vai. E essa mesma ficha a gente utiliza também no dia do conselho. Ele recuperou, do dia do pré-conselho até o momento do conselho, ele recuperou, aquele aluno daí apaga. Aí tem os alunos alerta, a gente pintou em vermelho, os alunos de atenção em amarelo, sabe? E legal, bacana. Eu vou disponibilizar. Sim, daí você coloca no link, você clica lá, você aperta em compartilhar, e daí vai aparecer para vocês, daí todos que têm acesso ao link, tá bom? Você pode colocar no grupo do WhatsApp daí. Tá bom, tá joia, professor. E aqui ó, o registro, né, dos estudantes. Nós também temos estudantes que, na realização que colabora com uns e outros na sala de aula, tanto na sala de aula quanto no laboratório. E a de baixo é uma reunião de conselho de classe. Muito bem. E mas na próxima... Deixa eu ver. Não tem, só tem as boas práticas. Isso mesmo, as boas práticas, que é as ações que a gente realiza no dia a dia da escola, né? Análise do BI, acompanhamento da frequência diária, realização de buscas, encaminhamento para o SERP, observação, feedback, essas coisas que todo mundo realiza, certo? Legal mesmo. Bacana, tá muito bonito o teu portfólio. Parabéns, tá, Dirce? Obrigada, professor. Tá bacana mesmo. Muito bem, já estamos no limite do horário, mas faz parte, tá bom? Só temos ainda o Flávio. Pode ser, Flávio? Rapidinho, quero que eu compartilhe, eu já estou compartilhando, se você quiser. Pode compartilhar, André. Muito bem. Hoje nós vamos passar uns 5, 6 minutinhos, 10, mas não tem problema, tá bom, pessoal? Pode falar, Flávio. Então, André, esse tema da liderança pedagógica do gestor, frente à questão da frequência escolar, é uma situação assim que digamos assim, é o meu calcanhar de Aquiles aqui na escola, né? Eu já comentei lá no início do curso com vocês aí, com você, sobre o problema que eu tenho aqui, que eu tenho atestados permanentes, que são muitos,
você ter uma ideia, eu tenho aí 8% de faltas diariamente. Então, o meu 100% aqui significa 92%. Então, o meu 100% para mim trabalhar é 92%, porque o BI, como a gente já conversou antes, ele não considera os atestados médicos para fins, né, do índice lá, né, não justifica, né, não aparece justificado lá. Então, o meu 100% é 92%. Então, meu ponto aí da liderança pedagógica é justamente essa questão da frequência escolar. E como engajar a equipe, né? Como engajar a equipe para toda a equipe, todos os professores e funcionários, engajar todo mundo, a comunidade escolar, né? Para enfrentar esse desafio, né, para enfrentar esse grande desafio. Então, nós temos primeiro aquelas ações pontuais que todas as escolas, acredito eu, que desenvolvem. Né? Eu, todo dia, no início da manhã e no período noturno, me dirijo à sala, faço a chamada, visito, vejo quem não está, faço visitas domiciliares, essas ações que são nossas de cada dia, né? A questão do registro, entro em contato com os alunos que não vieram à escola naquele determinado dia, né? Todo esse trabalho da busca ativa diária. Mas só isso não resolve, né? Nós sabemos que só isso não resolve. Nós temos que trazer o aluno para a escola e esse aluno ele tem que se sentir bem na escola para ser uma presença, além de ser uma presença física, seja uma presença de fato, né? Uma presença onde ele esteja ali envolvido no processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, como engajar equipe, pais e alunos? É o trabalho em equipe. Nós desenvolvemos aqui na escola, pelo menos uma vez a cada trimestre, uma palestra ou uma oficina, né? Ou roda de conversa, em que nós convidamos pais, mães, alunos, professores, funcionários, todos para participar. E trazemos palestrantes, nós trouxemos palestrantes de fora, pessoas que vieram voluntárias para a escola. Em alguns desses momentos, eu e outros professores temos feito essas... Quando se trata de roda de conversa, que é mais uma interação com pais e alunos, eu mesmo tenho feito isso, né, com a participação de professores. E nós temos feito o quê? No final dessas rodas de conversa, nós premiamos os alunos destaque. Alunos destaque com certificado e menção honrosa para alunos que são destaques na Prova Paraná, nas edições da Prova Paraná. Até tem a foto ali, que tem um momento ali, um desses momentos ali, que nós premiamos esses alunos destaques. Acima de 70 na Prova Paraná, nós definimos o aluno destaque. Aluno destaque por frequência, aí tem que ter acima de 95% de frequência para ser aluno destaque. E anualmente os alunos destaque também nas avaliações internas. Isso aí nós fazemos anualmente daí. Os alunos destaque nas avaliações internas. Aí, para ser aluno destaque nas avaliações internas, ele tem que ter uma média superior, uma média geral superior acima de 9,5. Então, se ele tiver acima de 9,5, ele vai ser aluno destaque. Ele vai ser aluno destaque nas avaliações internas também. E nós temos que... são 3 momentos: Prova Paraná, frequência e avaliações internas. E aí, o que nós temos feito? Eu não coloquei fotos aqui, mas oferecemos rodada de pizza fora da escola para esses alunos, e os professores acompanham, né, para esses alunos destaque. Né? Mas o que eu tenho percebido, André? E a gente tem feito reavaliado algumas das ações. Acontece como aconteceu, por exemplo, com o bônus ali para os professores no IDEB. Quando eu vi isso aí, eu falei à secretaria, sabe, eu comecei a reavaliar isso, é uma prática que a gente já tem feito ao longo dos últimos 3 anos. Quando você premia o bom aluno, ótimo, ele fica entusiasmado e vai produzir mais. E o aluno que não vai,
às vezes o aluno que não participa desses momentos, às vezes ele fica ainda mais desestimulado. E é o que vai acontecer com aquele bônus que a secretaria ofereceu como prêmio ali para os professores e gestores que alcançaram aquelas metas lá no SAEB. Vai acontecer. Vai estimular alguns e desestimular outros, né? Você entende? Eu pelo menos faço essa analogia. Sim. Mas são ações que traz os alunos para a escola, que traz a comunidade para a escola. E aí são estratégias assim, olha, eu ofereço um jantar no final dessas oficinas e palestras, ofereço um jantar para toda a comunidade, doce, sorvete, o povo vem em peso, sabe? Quando a gente traz a comunidade aí para esses momentos, você convida e o povo participa em peso. Como boas práticas, eu vi que você colocou agora a questão do uniforme escolar ali. Traz o aluno para a escola. Nós percebemos que o aluno ele tem que se sentir bem, autoestima em alta. Entende? Então, o que eu percebi na escola, quando assumi lá em 2018 ainda, naquele ano nós fizemos uma arrecadação e já doamos o uniforme escolar. E esse final do ano passado, fizemos pela segunda vez. Conseguimos uma parceria aí com a Center Investimentos, que é uma empresa aqui do ramo do mercado financeiro. Ela é um braço da XP, daquela empresa nacional, da XP Nacional, não sei se vocês conhecem. Olha, aqui na minha comunidade não tem nenhum investidor da Center aqui. Nenhum. Não tem ninguém que investe no mercado financeiro aqui, tá? Pra vocês terem uma ideia da comunidade escolar. Não tem nenhum pai, professor e aluno, nenhuma mãe que investe no mercado financeiro. Mas a Center, ela comprou a ideia de investir na escola e nós doamos aí um kit uniforme escolar, os alunos estão usando com tênis para esses alunos. Para vocês terem uma ideia, esse kit uniforme escolar ele tem 2 camisetas, uma calça e uma jaqueta. E, além disso, um par de tênis. Essas dali são as fotos. É coisa de qualidade. Vocês podem ver a marca do tênis. Eu não estou fazendo propaganda para Olímpicos, tá? Mas tá ali. E esse investimento ele custou para nós, no final de 2023, ali, ele custou 50 mil reais para os nossos alunos. Naquele momento, nós tínhamos um pouco mais de 60 alunos, 65 alunos, agora reduziu um pouquinho. E nós temos uniforme guardado aqui na escola. Chegou um aluno, ele já recebe o uniforme, vai para a sala de aula uniformizado. Entende? Isso nós conseguimos, com isso, melhorar muito a autoestima desse aluno. Entende? É uma boa prática, melhorou muito a autoestima desse aluno. É aquela maneira do aluno estar na sala de aula mesmo, sabe? De fato, presencialmente. A nossa frequência, vocês poderiam me perguntar como que está o índice de frequência. O nosso índice no BI está 85%, mas é 85% de 92%, tá? Porque o meu 100% é 92%. Entende? A gente entende. Uhum. Eu já tive ali um embate com o pessoal do núcleo aqui que me chamaram, fizeram uma ata, coisa mais linda para mim. Eu levei um relatório técnico, mostrei para o povo lá e falei assim, ó, tá aqui, bota na ata o meu contraditório aqui, porque eu não vou assumir um negócio que não é meu, entende? Bacana. Até tivemos esse momento aí. Então, assim, o que eu percebo, para a gente engajar a comunidade escolar, nós temos que trazer a comunidade escolar para dentro da escola. Entende? Até num desses eventos que eu fiz aqui com os meus professores e funcionários, até o pessoal do núcleo veio aqui, participou, jantaram no final, sabe? Convidei as técnicas do núcleo para vir aí. Foi um momento bem bacana, sabe? Mas, enfim, a gente tem um limite para tudo, né? Tem um limite para tudo. Se a gente não sozinho, você não consegue fazer nada. Se a gente não tiver um engajamento, se não tiver apoio dos pais, se não tiver a participação de todo mundo, a coisa fica difícil, né? Enfim, é um pouco do que a gente faz na escola, né? Muito bem, tá bacana, tá bom.
colocar junto lá, você colocou o trabalho coletivo da equipe, Flávio, ali que você precisa realmente acrescentar alguma coisinha de como que a equipe, não somente você como gestor e líder, a equipe pode te auxiliar nesse processo. Daí tá perfeito o trabalho, tá bom, tá bem bacana. Beleza? Então, pessoal, já passamos 13 minutos, né? Mas a gente precisa também ouvir os nossos colegas. Ivanilda, tu tá preparada já para dia 19, então? Muito bem, ótimo. A Elisângela também ou não, Elisângela? Não? Nós vamos construir o portfólio, deixar bem bacana. Se vocês têm alguma dúvida, Dirce, coloca para nós lá no WhatsApp, ou se quer colocar no chat para a gente olhar a tua planilha. Também fiquei interessado, posso implementar isso também na escola, tá bom? Vamos fazer um print bem bacana. Andréia, tu quer arrumar o cabelo? Não? Então tá bom. Muito bem. Pessoal, obrigado da contribuição de vocês. Peço desculpa por ter passado um pouco do nosso momento, mas é um momento nosso de compartilharmos as nossas ideias. Semana que vem, reiterando novamente, semana que vem, dia 12, não teremos encontro. Dia 14, à meia-noite, é o último prazo para o envio do portfólio, com o videozinho, com tudo certinho, inclusive com a implementação, tá? E no dia 19, que é na outra terça-feira, aí sim, nós só vamos nos reunir para fazermos a apresentação das nossas implementações, que será o nosso último encontro. Entendido? Bacana? Tá bom? Então, tenham todos uma boa noite. Rock, se precisar de ajuda, me chame, tá bom? Os outros também. E fiquem à vontade para me chamar. Boa noite, um grande abraço. Boa noite, Tudo bom pra vocês. Boa noite a todos.